Pessoal, nosso bate-papo de hoje é contabilidade para médicos, um tema que tem bastante dúvidas. Venha com a gente. Contabilidade para médicos. Vamos então falar da constituição de uma possível empresa, ou uma sociedade médica, ou uma empresa individual de um médico só, ou até mesmo de dentistas. É importante, primeiramente, antes de iniciar o trâmite de abertura, identificar a natureza jurídica. Vou dar dicas importantes agora. Exemplo: se um médico está se formando agora, ele precisa fornecer a nota fiscal porque ele vai dar plantão em um hospital ou em outro local, e não tem uma sede física, não tem uma clínica estabelecida ainda, ele vai ter que abrir a sua empresa no cartório. E no cartório a gente identifica como uma sociedade simples. Então, por se tratar de uma atividade médica que não tem um local fixo, a natureza jurídica neste caso vai ser uma sociedade simples, então precisa ser aberta em cartório. Ao contrário, se existir sim um espaço físico, vai ser feita uma clínica, um consultório médico, ele existe esse local, a gente abre na junta comercial, uma sociedade empresária. Então aí já passa, no caso, para uma outra natureza jurídica. E também temos as formas individuais, que é a EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, que é onde o profissional vai responder exclusivamente com o valor de capital da empresa, e ela pode ser aberta com apenas uma pessoa, então não precisa ter mais sócios. Você pode abrir também uma empresa individual, que vai ser apenas uma pessoa, no caso o empresário, que a gente chama, e o nome da empresa ele vai ser justamente o nome do médico, do dentista, no caso do empresário. Estou tratando aqui das 4 principais naturezas jurídicas. Sociedade simples, que tem que ser constituída por um ou mais médicos, deve ser feita em cartório, quando não se existe uma sede, porque a Junta Comercial do Estado de São Paulo não aceita, nesse caso, a abertura de uma sociedade que não tem uma sede. Então, puxando o gancho, se tem uma sede, é a sociedade empresária, que aí o registro vai para a Junta Comercial, e temos também a EIRELI, que é empresa individual de responsabilidade limitada, que é no nome de apenas uma pessoa, é o titular no caso, e é individual. Então, tratei aqui das 4 principais naturezas jurídicas de constituição da empresa. Uma vez determinado isso, o contrato social ou o requerimento de empresário no caso, os documentos de constituição, eles vão passar para o CRM. O CRM ele vai ter que vistar, que é o que a gente chama o contrato de vocês, do futuro profissional médico, da futura empresa, para que fique regular perante ao órgão. Então, essa é uma dúvida que sempre me trazem. Os médicos ou os dentistas, no caso é o CRO também, tem que pagar a anuidade da empresa, depois já paga a anuidade do CRM particular, do individual, ou eu pago o CRO? Tem. Então vai existir a anuidade da empresa e vai existir a anuidade do profissional técnico da empresa. É igual o conselho de contabilidade. Aqui na JL Ramos a gente paga a anuidade da empresa e paga a anuidade dos contadores aqui do nosso escritório. Então isso, pessoal, é natureza jurídica. É o primeiro passo para se abrir uma empresa, tá certo? Nesse segundo momento, pessoal, eu quero tratar com vocês sobre a tributação das empresas voltadas aí para o segmento da saúde. Hoje nós temos a opção de lucro real, lucro presumido, simples nacional, que até então era vedado, e por que não pessoa física. E aí, o que compensa mais? É difícil afirmar de prontidão qual tributação compensa mais. É claro que tem que ser feito um planejamento, porque às vezes, por exemplo, hoje, que legal, eu sou dentista, eu sou médico, eu posso ter uma empresa tributada no Simples Nacional, que eu escutei falar que é muito baixo o imposto. Pode ser que sim. No entanto, no Simples Nacional, você inicia-se com uma tributação de aproximadamente 17%. E existem atividades que você pode optar pelo anexo 3, que é um anexo no qual a sua folha de pagamento ela tem que ser igual ou superior a 28% do seu faturamento. Aí você consegue ser tributado no anexo 3, que é o anexo dos sonhos. O anexo tem uma tributação muito baixa. Se você não tem uma folha de pagamento que seja igual ou supere 28%, você vai ser tributado pelo anexo 5. Então, pagará em torno de 17%, que já é uma tributação alta.
Então, às vezes, não compensa ficar no Simples Nacional, justamente para ter que fazer a sua folha de pagamento ser igual ou superior a 28% do seu faturamento. Às vezes, compensa você ser lucro presumido, porque no lucro presumido, especificamente, a tributação ela é fixa, ela é 11,33%. Isso são os impostos federais, exceto o ISS. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, depende muito, existe uma variação. Se você opta, no caso, em fazer o ISS por homologação, nesse caso aqui no município de Campinas especificadamente, você paga por médico. Você paga um ISS fixo por profissional médico. Isso se encaixa para a sociedade simples, que é aquela que é aberta em cartório, que a gente tratou anteriormente. Então, hoje em Campinas, algo em torno de R$2.000 por profissional da saúde, um médico ou um dentista. Então, se você, por exemplo, tem uma sociedade com 3 médicos, você vai pagar algo em torno de R$6.000 no ano e não paga o ISS sobre a nota. Isso é vantajoso. Dependendo do seu faturamento, você tem uma economia muito grande com relação ao ISS. Então, você paga nesse quesito o ISS fixo anual de acordo com cada profissional médico, mais os 11,33. Vamos supor, então, também que você é uma sociedade empresária, que tem um local fixo. Aí você vai pagar o ISS sobre nota fiscal emitida, que no caso em Campinas é 5%. Então, a carga máxima do lucro presumido aí chega em 16,33%. E tem também o adicional de imposto de renda para empresas que faturam um valor até um pouquinho mais agressivo. Então vocês estão entendendo como que é difícil passar uma posição do que compensa, do que não compensa? Na pessoa física, pessoal, é um cenário até um pouco pior. Se inicia-se com algo em torno de 27%. Então, precisa ser feito um planejamento. Existem algumas regras, algumas possibilidades tributárias, por exemplo, lucro presumido, que é uma sociedade empresária e ela faz algum tipo de operação dentro da clínica, que deveria ser feito, por exemplo, dentro de um hospital ou fornecido até pela rede pública, você tem um benefício na redução da base de cálculo do imposto de renda. Então, mas você precisa atender alguns critérios, tem que ser uma sociedade empresária, tem que desenvolver algumas atividades específicas e tem que ter todo o laudo, toda a vigilância sanitária, a parte da Anvisa regular. Olha como que as coisas são. É difícil passar uma posição. O ideal é a gente planejar e nós temos isso aqui para você. A JL Ramos ela tem todo um know-how na parte médica de saber o melhor cenário de acordo com o faturamento que o profissional da área da saúde vai nos passar, uma previsão de faturamento no caso de quem está abrindo, ou até mesmo, pessoal, quem já tem a clínica médica, possivelmente fazer um trabalho tributário de redução de alíquota. Esse é o bate-papo que eu preciso dizer para vocês, profissionais da área da saúde. A gente falou sobre natureza jurídica, que é muito importante, vocês saberem o porte que é, e também a parte tributária. Mas o ideal é vir aqui, tomar um café com a gente, para a gente traçar a estratégia, saber realmente o futuro de vocês, profissionais da área da saúde, qual o seu planejamento, qual o seu orçamento aí, para a gente determinar a natureza jurídica, no caso EIRELI, individual, sociedade simples e a tributação. Gostaram da dica? Aquele pedido especial. Curta nosso canal, curta nosso vídeo, compartilhe essa informação. E a JL Ramos, o Leonardo em minha pessoa, estou à disposição para ajudá-los aí. Recado hoje especialmente para profissionais da área médica, dentistas, médicos recém-formados que já têm as clínicas aí em andamento. Um forte abraço, te vejo no nosso próximo bate-papo.